Quem já tentou muito e já mandou currículo e até agora nada, não aconteceu nada, você continua no limbo. E é extremamente desgastante, é muito cansativo, né, essa situação. Porque a gente só escuta não atrás de não e a gente começa a pensar que o problema tá onde? Tá na gente. Que nós somos o problema, que faltam qualificações, que a gente precisa de qualificações específicas daquele país. E não ajuda que algumas pessoas falam isso pra gente também, né? Algumas pessoas que estão nessa caminhada também de morar no exterior, essas pessoas também começam a falar pra você que você não é o bastante, que você como imigrante vai precisar aceitar qualquer coisa, que você precisa aceitar o primeiro emprego que aparecer, que você tem que dar graças a Deus se você tiver em subemprego. Quem já passou por isso aqui? Eu sei que eu passei por isso quando eu estava começando as minhas buscas por got the jobs, né, mais qualificados. Eu ouvia de pessoas que eu devia ficar na loja mesmo, que seria muito difícil, eu precisaria de muitas qualificações. E o que você precisa começar a entender de uma vez por todas? É que o problema do seu currículo não ser selecionado não são as suas faltas de qualificações, tá? Eu sei que pode parecer isso, porque é fácil a gente pensar que é isso, né? Mas não são as suas faltas de qualificação. Não é porque você é imigrante. Não é porque te falta idioma. Muitas vezes a gente também tem essa sensação de que está faltando idioma, está faltando qualificação. Eu sou imigrante, então como imigrante eu preciso fazer mais qualificações, eu preciso me dedicar muito mais para conseguir esse got the job. E isso não é o real motivo. Nada disso é o real motivo. Acredite ou não, mas tudo isso que a gente se fala de que faltam qualificações e por isso meu currículo não é selecionado. É porque eu sou imigrante, é por isso que meu currículo não é selecionado. Ah, é porque me falta idioma e é por isso que o currículo nunca é selecionado. A gente pensa tudo isso porque é uma história que a nossa cabeça está contando pra gente como uma certa desculpa para amenizar a dor que é que a gente não é a pessoa selecionada nunca. É simples assim. Dói demais a gente não ser a pessoa selecionada. Dói o fato de que a gente só leva não atrás de não. Então a gente precisa de uma razão. E é fácil a gente só olhar pra gente. É fácil. Na nossa cabeça, é mais fácil a gente ter essa autocrítica. E a gente achar que nós somos o problema. Ao invés da gente pensar que é a nossa estratégia. Porque a estratégia é uma coisa que a gente não tem necessariamente uma solução de imediato. O idioma, a qualificação, o medo de ser imigrante, tudo isso tem um certo, como eu vou dizer, tem uma certa solução mais imediata. Qualificações na área que se me faltam, eu faço um curso. O idioma, eu estudo o idioma. Eu ser imigrante, poxa, o que eu posso fazer aqui quanto imigrante? Eu posso aplicar para mais empresas, então, que tenham brasileiros. A gente sempre pensa numa solução nesses casos. Agora, pensar em estratégias específicas para o nosso currículo ser selecionado, isso é mais difícil. Isso é mais difícil da gente encontrar uma solução. Para de duvidar de você. Para de duvidar das suas qualificações, de você ser imigrante, do seu idioma. Para de duvidar de você. Começa a questionar as suas estratégias. Porque são as suas estratégias que precisam melhorar. São as suas estratégias. E para você fazer um currículo com mais estratégia, você precisa acertar mais nas seções que devem ser colocadas no seu currículo. E aqui eu não estou falando só nas seções que você deve ou não colocar, né? Porque às vezes a gente se prende muito nisso. Ah, será que eu devo colocar, sei lá, um objetivo? Será que eu devo colocar hobbies? Por exemplo, a gente se questiona em relação à seção. E eu não estou falando aqui só disso. Aqui eu estou falando sobre você
fazer o currículo da forma certa, desenvolver as sessões do jeito certo. O seu conteúdo relativo ao currículo é que precisa melhorar. Porque senão você vai ficar fazendo um monte de curso na área que você deseja trabalhar e você não vai conseguir nada. Vai continuar no mesmo lugar. Quantas pessoas eu não conheço que teimaram, correram atrás de curso e continuaram 1 ano e meio, 2 anos desempregadas. Aliás, empregadas, mas num subemprego. Não conseguiam um trabalho na área desejada. Não é para ser assim, não é para ser demorado, não. E se você está enviando 50 currículos e você só recebeu um convite para entrevista, tem alguma coisa errada. Não está certo isso não, o seu currículo não está estratégico, tá? Para seu currículo ter mais estratégia, o conteúdo que está nele e as sessões precisam ser realmente melhores para você conseguir se destacar. Vou te falar uma coisa aqui. Você que é imigrante não deve nunca pagar uma pessoa para fazer o currículo para você. Nunca. Você é a dona e o dono do seu currículo. É você. Você precisa ter o controle do seu currículo. Sabe por quê? Porque ninguém andou nos seus sapatos. Ninguém andou o caminho que você andou com os sapatos que você estava. Ninguém melhor do que você para entender o seu histórico profissional, para entender tudo que você tem a oferecer. Quando você paga uma pessoa para fazer isso para você, vai faltar informação. Sabe por que falta informação? Porque essa pessoa não entende o que realmente é relevante no seu histórico profissional, de acordo com as vagas naquela área. Não entende. Essa pessoa não conhece todo o seu histórico, ela não está dentro da tua cabeça. Ela vai fazer de uma forma muito superficial com você, provavelmente, uma reunião. Nessa reunião, ela vai, de forma superficial, pegar a abrangência do que já aconteceu, só que ela não vai saber os detalhes. Ela não vai saber tudo. Essa pessoa não necessariamente vai saber te vender da melhor forma possível. Porque a gente só vende aquilo que a gente conhece. Não dá pra gente vender uma coisa que a gente não conhece. Uma coisa é ter uma pessoa te dando orientações e direcionamentos de como estruturar um currículo excelente. Isso é uma coisa, que é o que eu faço pelos meus alunos. Eu oriento essa pessoa do que ela deve colocar no currículo dela, como que ela vai formular. Só que não é uma resposta pronta. Eu oriento e eu direciono. A pessoa é quem extrai do histórico profissional dela o que precisa ser passado ali naquele currículo. É uma coisa totalmente diferente alguém fazendo isso por você. Porque alguém fazendo isso por você vai deixar coisa de fora. E aí você não se destaca. Aí você manda o currículo que você pagou alguém para fazer e nada tá dando certo. E não é diferente quando a gente está falando sobre template online. Tá? Você que é imigrante não deve nunca pegar um template de currículo online e achar que essa é a sua solução. Nunca faça isso. Sabe? E sabe por quê? Porque um template online, ele vai te prender em uma certa narrativa, porque ele te dá algumas opções na hora de você estruturar, né? Ele tá ali te dando algumas opções. Só que você não necessariamente sabe como formular e desenvolver esse currículo. Você não entende direito o que colocar nas sessões. Então ele te dá uma orientação muito superficial. Eu acho até que é uma forma meio porca de dar orientações, porque eles falam de uma forma super assim, não é nem que seja abrangente, mas eles falam de uma forma que não dá profundidade para a pessoa conseguir entender o que deve ser colocado. E detalhe, nem todo template online que você encontra é bom. Às vezes um template que é um template de currículo que é colorido demais, frufru demais, cheio de letras diferentes, isso não vai ser bom. Então, às vezes, a gente está pegando um template online e é um template ruim,
Ele não necessariamente vai ser um bom template. Só porque você está encontrando ele online, não significa que ele seja bom. Tá entendendo o que eu quero falar? E sabe qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que a sua insegurança em relação a si mesma é tão grande que é isso que está te impulsionando a querer fazer uma coisa que já é entregue para você. Uma coisa já semi-pronta. Seja o template online ou seja uma pessoa fazendo o currículo para você porque você pagou essa pessoa. A sua insegurança te impulsiona a fazer isso porque você acredita que é isso que vai te ajudar. Que é isso que vai ser o ponto de virada para você. Porque se uma outra pessoa que é especialista pode fazer por você, vai dar certo, né? Se um template de currículo que você encontra online tá ali online para jogo, vai dar certo, né? A nossa cabeça conta essas histórias pra gente. Ela conta essas histórias. Porque é mais fácil para nossa insegurança a gente ter essa falsa segurança. Só que é só o que é falsa segurança. Você está perdendo tempo. Porque você vai lá, baixa o tal template de currículo ou paga uma pessoa para fazer o currículo para você e nada acontece, tu continua no mesmo lugar. Então aprende de uma vez por todas. Você é a dona do seu currículo. É você quem precisa fazer ele. Não adianta baixar um template online, não adianta pagar alguém para fazer. Você precisa formular ele, você precisa entender quais são as melhores estratégias para que isso aconteça, tá? E tem vários motivos, tá? O qual o currículo não deve nunca ser feito assim. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a gente só faz um currículo por vaga. A gente não faz só um único currículo e sai distribuindo ele para todo mundo. Se você está fazendo isso, você já está errando. É um currículo por vaga. Não faz nem sentido você pagar alguém para fazer o currículo para você, certo? Se você vai ter que fazer um por vaga, você vai fazer o quê? Vai pagar essa pessoa toda vez que ela tem que fazer um currículo para você? Não faz sentido. Um grande erro que os imigrantes que moram no exterior cometem é querer fazer aquele currículo super frufruzento. Todo colorido, a última moda de Paris, entendeu? Coisa mais linda. A gente acha que aquelas cores diferentes, aquele colorido todo é o que vai chamar muita atenção dos recrutadores e das empresas. E esse é um modelo que as pessoas acreditam piamente que ele vai fazer muito sucesso. As pessoas realmente acreditam que esse tipo de currículo vai fazer sucesso. Porque elas acham que é esse o currículo que vai chamar a atenção do recrutador e da empresa. Olha, meu currículo, ele é azul. Claro que ele vai chamar a atenção. Sem nem parar para pensar que tem uma galera que também pode estar fazendo um currículo colorido, né? E sem nem pensar que é necessariamente esse tipo de currículo que vai chamar a atenção de um recrutador. Inclusive, um recrutador pode ficar cansado, né, de ver muitas cores em currículos. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez um recrutador fique abrindo lá o dia inteiro currículo azul, amarelo, verde, roxo. Imagina, chega uma hora que a vista da pessoa cansa. O recrutador tá vendo 100, 200 currículos por hora, às vezes. Não dá. Colorido demais, não dá, não. Então, muitas vezes, a gente acredita que é um currículo frufru, um currículo colorido, que vai fazer a gente ouvir o Got the Job. Isso não é verdade, não. Mas é um currículo muito típico de ser replicado. Muito típico. Só ele não necessariamente é estratégico, ele não necessariamente vai chamar a atenção do jeito certo, do jeito que realmente precisa ser feito. Quem aqui já fez esse currículo super frufruzento? Rach, mas eu estou em design, eu estou em comunicação, eu estou numa área criativa. Mesmo que você esteja numa área criativa, não é para você fazer currículo frufru. Não é para você fazer currículo colorido, com letras diferentes. Não é. Simples é mais. Não é sobre o design do seu currículo. É sobre o conteúdo que você está colocando nele. Então se concentra em fazer um currículo simples, um currículo normal, um currículo comum. Um currículo muito colorido vai doer nos olhos dos recrutadores que passam o dia inteiro fazendo isso. Faz uma coisa mais simples.
Se concentra no conteúdo que você está desenvolvendo ali, porque é o conteúdo que vai te levar ao Got the Job. É o conteúdo que vai fazer o recrutador entender quem você é quanto profissional. Não adianta você ter um currículo azul colorido, né, com cores, com as fontes diferentes e cores dessas fontes diferentes, se o seu conteúdo tá uma bosta. Ele vai abrir e vai falar, nossa, que design bonito. Pô, mas não tô vendo nada de interessante aqui. Não vai ver. Isso se ele abrir o teu currículo, o que eu acho muito difícil. Então, cara, se concentra no conteúdo. É o conteúdo do teu currículo que vai te levar ao Got the Job. Qualquer coisa externa de design, de tudo isso, não vai necessariamente te destacar.